Opa! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Chama O Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Ele é da espanhola Irene Vallejo e foi editado no Brasil pela Intrínseca. A edição original é de 2019, aí ele saiu no Brasil em 2022, ano passado, em função de quando eu tô gravando, né? Eu ganhei esse livro de presente de um amigo meu, Caio Padovan, que eu agradeço por sinal aqui. Ganhei no começo do ano, só agora que eu consegui ler. Eu imagino, né, que ele decidiu dar esse livro para mim por conta do assunto, porque ele é um livro sobre livros. Ele é um livro sobre o livro e sobre o papel do livro, em alguma medida, nas culturas e particularmente na cultura europeia. A autora, como eu disse, né, ela é espanhola e ela é muito versada na história da cultura europeia, grega clássica, romana, e o impacto que essa cultura clássica tem sobre as comunidades europeias contemporâneas. Uma coisa que eu acho que é interessante desse livro é a estrutura dele. Apesar de ele ser um livro com um interesse predominantemente histórico, ele não é um livro de história no sentido clássico. Então ele não tem esse tema, né? A história dos livros no mundo antigo, ou a invenção do livro no mundo antigo, e aí ele centraria nisso, ia fazer uma análise conjuntural dos determinantes necessários, dos passos decisivos e o que fez com que o livro viesse a acontecer, as causas eficientes, né? E o impacto que isso eventualmente teve, e aí fazer uma análise das repercussões em função da conjuntura e tudo mais, que é o estilo clássico, né, de um trabalho de história. Esse livro da Vallejo não funciona assim. Então ela tem alguns mergulhos em alguns temas específicos, então ela estuda bastante a figura do Homero e o impacto da leitura dos épicos homéricos no contexto, em função do que a gente tem, né, de acesso, né, a como a cultura grega clássica funcionava, o impacto que isso teve para a conformação de uma determinada comunidade transnacional. Então esse é um exemplo de um assunto, né? Tem um outro autor, que é o Marciano, que é um autor importante de um período específico da história de Roma, que ela também estudou bastante, ela manja muito sobre o trabalho do cara, e aí ela faz uma série de análises em relação a isso. Ela fala também do Alexandre o Grande, Alexandre Magno, como alguns chamam, né? E a expansão do território do Império Macedônico. Então tem alguns assuntos que ela investiga um tanto mais. Mas não é um livro de história nesse sentido tradicional, organizado. Pelo contrário, ele é um livro bastante errático, então ele vai e volta, tem alguns trechos, ele é todo picotadinho, né? Então ele tem vários textos de 5 ou 6 páginas cada um, é um livro grande. E aí eles vão se compondo, então ele é dividido em duas grandes partes, uma sobre Grécia, outra sobre Roma, mas ela fala sobre a internet no contemporâneo, ela fala sobre remakes de filmes do faroeste, ela fala sobre como ela mesma aprendeu a escrever, ou a relação dela com a contação de histórias, que quando a mãe dela contava história para ela dormir, quando ela era pequenininha. E essas coisas todas vão sendo articuladas numa narrativa. Então é um livro com uma composição muito peculiar, muito interessante, muito instigante, muito bem escrito, ela escreve de maneira muito fluida e o tema, a mim, como vocês já devem saber, interessa bastante, que é o livro e uma relação muito afetiva com o livro. Inclusive, acho que eu recomendo a leitura para as pessoas que, além de ter interesse por história, porque um grande marco do livro essa investigação histórica, mas ele também tem esse tema, que é o tema central do livro, que é o livro, enquanto um objeto cultural, mas de uma maneira muito afetiva, né? É uma espécie de declaração de amor ao livro como um todo. Acho que um pouco daí que veio a ideia do Caio de me dar esse livro. E então, né, de novo, eu recomendo a leitura para quem tem esses interesses, esse interesse pelo livro como objeto afetivo e interesse pela história. Tem um elemento que eu acho que é importante sinalizar, que ele é um livro fortemente euro-referido, ele está muito inscrito na cultura europeia. A Irene Vallejo é uma espanhola
e ela inscreve o livro dela nessa dimensão do papel dos livros na cultura europeia, a partir desses determinantes imaginários, né, da origem da Europa, a história que a Europa conta para si própria, segundo a qual ela teria começado ali com a Grécia Clássica, e depois o Império Macedônico, e depois Roma, que em alguma medida foram o berço da cultura europeia, né, nesses termos. E ela é muito pautada por esse tipo de lógica. Agora, eu acho o livro bastante euroreferido, não tão eurocêntrico. Como vocês sabem, né, me incomoda muito as narrativas que são eurocêntricas, mas eu tenho feito essa diferenciação. Ela está inserida na cultura europeia, sem que com isso ela subscreva de maneira acrítica esse entendimento segundo o qual a Europa é o berço da civilização e a Europa é o baluarte da cultura elevada e é a civilização historicamente incumbida de levar o progresso para a humanidade como um todo, como se fosse o epígone, né, do desenvolvimento da humanidade como uma cultura avançada, como estando pautada por uma cultura avançada. Essa leitura é uma leitura claramente eurocêntrica, isso me incomoda muito, porque acho que é um mundo grande pra cacete, e os humanos fizeram muitas coisas muito diversas entre si, e essas coisas dificilmente são comparáveis do ponto de vista de quem é melhor, quem é pior. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, tem arranjos culturais que têm custos muito elevados em um aspecto, e isso pode parecer intragável para nós. Eu não tenho a postura relativista, não vou falar disso aqui, mas de qualquer maneira tem essa diferenciação entre eurocentrismo e euroreferenciamento. O livro da Irene Vallejo é bastante euroreferenciado, então ela está muito interessada para a maneira como o livro foi sendo um articulador, mas também um agente dentro de uma história que é a história da Europa, ou a história que a Europa conta para si própria, de como ela veio ali recolhendo elementos de vários contextos, então os papiros, os pergaminhos, os rolos, as tintas, a articulação de códices, o uso de vários elementos, né, argila, os próprios vegetais, né, pergaminhos e papiros, as coisas que vêm de origem animal, né, então as peles de carneiro, esse tipo de coisa, as encadernações em couro. Então ela vai falando sobre a determinação material, fala a determinação material do ponto de vista do gesto da escrita também, então como se constituíram as várias formas de escrever, as que eram mais restritivas, seja porque eram de sacerdotes ou escribas, seja porque eram vinculadas a uma aristocracia ou a uma elite cultural, e momentos onde há uma abertura maior e onde tem escolas que são abertas para o público amplo. Isso aconteceu mais de uma vez na história, inclusive numa perspectiva euro-referenciada. Então ela vai passando por vários elementos, mas o centro narrativo dela é claramente Europa. Ela traz coisas de fora. Não sei o que veio da China, tem um lance da tinta que vem, que é muito importante, a contribuição da China. Tem coisas que vêm de uma outra dimensão do Oriente, tem coisas que vêm do norte da África, tem coisas que vêm da Península Arábica. E ela vai ali trazendo elementos de fora, tem essa percepção, ela tem uma percepção em relação a dimensões que são pouco cuidadosas com o papel cultural do livro na própria história da Europa. Então, o banimento de livros, a constituição de índices, né, assim, listas de livros proibidos, e como em muitos momentos teve gestos que vieram da própria cultura europeia, por assim dizer, de queimar bibliotecas, ou de proibir a leitura, ou de tratar a erudição como um gesto de suspeita a priori. Tem uma série de elementos críticos que ela vai trazendo, mas o marco referencial dela é sempre a cultura europeia. Como eu disse, eu não acho isso um elemento intrinsecamente negativo, eu não acho que isso seja negativo por si só, mas é um marcador. Né? Então ela tá nessa perspectiva. A perspectiva dela não é intrinsecamente decolonial também. Ainda que ela seja uma autora atenta a dimensões de imperialismo cultural ou de compactuação com mecanismos de violência estrutural, esse tipo de coisa tá dentro do radar dela mais ou menos, mas a marcação dela é europeia. Então ela faz um livro, como eu gosto de chamar, de euro-referido, dá umas deslizadas que me incomodam para uma coisa mais eurocêntrica,
então um certo prestígio diferencial do que aconteceu na Europa. Às vezes ela se põe a comparar, quando ela compara, a Europa sempre sai melhor. Isso, eu não tenho muita afeição por isso, acho isso bastante problemático, assim. Mas isso não condena a leitura. Então tem outros livros que tratam sobre, né, o papel da cultura. É, me vem aqui o do Vargas Llosa, se eu não me engano, chama A Civilização do Espetáculo. Que ele é claramente assim um grande entusiasta da cultura europeia, mais conservadora, mais clássica, né? E um grande detrator das culturas, seja as culturas mais críticas, que não naturalizam o cânone ou a superioridade do cânone, e mais ainda em relação a culturas não europeias. Faço essa comparação só para dizer que a Irene Baierro não vai nessa direção. O livro dela é tragável para pessoas que têm uma certa propensão crítica, como esse que vos fala. E é um livro muito erudito, então você aprende muito lendo, ainda que ela não seja exatamente didática, ela não entra muito no detalhe, no sentido de explicar um contexto, né? O objeto dela é um objeto muito amplo e ela prefere assim. Então ela vai e volta, ela explica coisas aqui, mas aí depois ela dá um salto. Então você está lendo ali sobre como se faziam os rolos de papiro. Você fala, pô, interessante e tal, como, né? E escreve só de um lado, não escreve do outro, e aí enrola de tal maneira, usa um bagulho que é feito de não sei o que para enrolar mesmo, né? Só pode ler com as duas mãos, aí tem uma tendência de ler em voz alta, por isso as palavras não eram diferenciadas com espaço, né? Entre si, né? Elas não estavam separadas entre si. E ela tá contando, eu falei, pô, que interessante, cara. E você acha que ela vai nessa linha, e no outro capítulo ela tá lá falando sobre como a mãe dela contava história pra ela, e não sei o quê. Tem um pouco um efeito Sherazade, né? A Sherazade das Mil e Uma Noites, no sentido de que você fala, pô, mas caraca, você não ia continuar? Pô, continua, queria saber onde termina essa história. E a história não termina porque ela vai por meandros. Então é uma coisa muito inusitada, às vezes é um pouco surpreendente, pode eventualmente ser frustrante, mas é um tanto encantador. Encantador porque você vai querendo acompanhar. Né? E ela, em alguns momentos, ela avança bastante em algumas exposições. Tem algumas histórias que ela conta muito brevemente. Então a relação do que a gente tem do Homero, né? Dos épicos do Homero, entre a cultura oral e a cultura escrita. O que a gente tem de conhecimento sobre a maneira como teria sido feita essa transposição. Claramente, os textos do Homero em algum momento foram lidos, foram declamados, né, e não lidos. Eles não tinham exatamente uma versão escrita, mas eles eram declamados. Isso está bem consolidado. E tem uma série de hipóteses boas a respeito de como essa transição se deu e como era antes e tal, que tem a ver com pesquisas que foram feitas, tudo. O Bernard Knox, que é um estudioso de cultura grega clássica, apresenta um mapa muito interessante disso na introdução da edição da Companhia das Letras para a Odisseia. Entra muito no detalhe, explica bastante coisa, você consegue entender. A Baierro, ela até fala um pouco disso. Então, porque no século XX os caras estavam tentando e eles foram ver lá os rapsodos que trabalham em não sei que país, acho que na Eslováquia, não sei, foram lá ver esses caras que ficam ali contando história e tal. E aí foram ver que eles tinham estruturas que eram repetitivas, isso ajudava a concatenar, não sei o quê. Ela conta um pouco, mas é breve, porque ela vai interpolando para outros lugares, ela vai arremessando para outros temas, assim. Isso, como eu disse, isso é bastante encantador do ponto de vista da experiência do leitor. Conforme você vai lendo, tem isso que eu estou chamando de efeito Sherazade. Você vai tipo, pô, que legal, e aí ela faz uma curva, você, pô, tu tava ali, e aí você segue com ela porque você quer que ela volte. Só que muitas vezes ela não volta. Então é muito interessante, é muito instigante, é muito estimulante. Eu senti falta de um pouco de indicação de bibliografia, para quem se interessar poder voltar, se fosse o caso, tipo eu, que como vocês sabem sou meio nerd. Então se ela tivesse, né, então ela faz uma curva gigantesca, vai num outro assunto, ela poderia ter colocado a nota, né, para mais informações, leia, né, Bernard Knox, não sei o que, não fez isso. Mas então é um livro bem bacana, um livro sobre livros, um livro sobre o papel do livro. Ela tem uma hipótese, e isso talvez valha a pena compartilhar, né? É uma hipótese segundo a qual o livro seria uma espécie de memória protética, uma prótese, né? Então não a memória que está dentro da cabeça de cada um de nós, mas uma prótese compartilhada, uma prótese coletiva da memória,
que vai funcionando como um arcabouço cultural, por conta da função que o livro desempenha. Né? Então a gente nunca teria como saber como foi a história do Brasil nos anos 20 do século XIX sem o apoio do objeto livro. Né? O objeto livro tem um papel decisivo nesse sentido. Se a gente tivesse dependente da transmissão oral, né, a história seria outra, por assim dizer. E o que ela vai dizendo é que os livros então têm esse papel, né, de alguma maneira ir consolidando uma espécie de uma cultura compartilhada. No caso de Roma, ela sinaliza isso claramente, que Roma foi, né, no período imperial, Roma foi um império transcontinental, né, que abraçava ali desde as ilhas da Grã-Bretanha até a Ásia Central, e nesse período aí, nesse espaço geográfico gigantesco, a única coisa que talvez desse algum tipo de liga é uma certa experiência cultural ampla que tem no livro um objeto central decisivo. Então o fato de todo mundo ter uma mesma cultura de origem, por assim dizer. Como eu tenho dito, que a Europa tem para si própria. Né? A história que a Europa conta de si mesma para si mesma é talvez o grande articulador, né, da cultura europeia e do euroreferenciamento. E isso em Roma era feito já. Então, em Roma já se fazia esse tipo de marcador, né? Que as pessoas liam todas elas, Horácio, Homero, Tito Livio, Cícero e mais um outro cara ali, e isso era meio compartilhado por todo mundo, uma certa história de origem, né? Que dá um lugar. E essa é uma das funções que ela sinaliza, é um dos papéis que ela atribui ao livro. Eu, é claro, né, pela minha relação com a crítica cultural e pelo interesse no movimento progressivo de transformação da cultura, me interessa não só esse arcabouço que une, mas também a possibilidade de transformar pelo espaço do livro como um modo de reflexão crítica, transformativa, como a gente usa o livro para sonhar novos mundos, não só para cultivar um em que estamos todos juntos, mas em cultivar novos mundos em que estaremos juntos de uma maneira melhor, talvez. Então isso me agrada e isso não está no arco dela. Mas, de novo, então, e aí agora para amarrar, me parece um livro muito interessante, um livro que tem essa dimensão encantatória, como eu disse, é um livro que tem um certo grau de erudição demonstrada, né? Ele não exige tanto do leitor, mas ele movimenta muita erudição. Então ele tem esse traço, né? Não é exatamente leitura de aeroporto, ainda que seja muito fluido, mas ele tem essa coisa dessa mostração, né, da cultura. Muito interessante, então, e trata de livros, para quem gosta de livro, é uma pedida e tanto. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e leiam aí O Infinito em um Junco, da Irene Vallejo. E espero que vocês gostem. Caso leiam, caso gostem, se não gostarem, se não leram, mas pensarem alguma coisa, manda ver, comentário aí, a gente tá junto. Beleza? Um abraço.